continuidade aqui sobre a Lei 17.331, Regime Jurídico Único Marabá. Galera, o que nós vamos falar agora para você, eu repito, falei nos vídeos anteriores, gente, isso aqui é algo que tem grandes chances de cair na tua prova. Eu diria que 99,9%, não vou dizer 100% porque a gente não sabe o que passa na cabeça da galera que elabora provas. Mas eu acredito que em grande parte dessas, de que a gente vai ler agora aqui em diante, dessa seção 2, pode cair alguma coisa ou algumas coisas na tua prova. Geralmente isso aqui é grande incidência em prova de concurso. Eu acredito piamente que pode cair, provavelmente cairá uma questão dessa na tua prova. Então, muita atenção nos próximos itens que nós vamos falar agora. Seção 2, readaptação. Readaptação é a investidura do servidor efetivo em função e atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física, mental ou sensorial verificada por junta médica de órgão previdenciário do município. Parágrafo 1º, o servidor não poderá ser readaptado durante o estágio probatório. Olha só, muita atenção, hein? A concessão de readaptação, parágrafo 2, segundo, ocorrerá de acordo com o prazo estabelecido pela junta médica oficial. Parágrafo 3º, persistindo as condições que ensejam o remanejamento de funções, dar-se a readaptação por ato do chefe do respectivo poder. Caso contrário, o servidor retornará à função anteriormente ocupada. Parágrafo 4º, a readaptação será efetivada, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade, equivalência de vencimentos e atribuições com funções equivalentes. Parágrafo 5º, não se dará readaptação se o motivo que a ensejar puder ser superado com a troca de equipamentos materiais do local de exercício do servidor, hipótese em que a administração pública adotará as medidas que o caso requerer. É muita atenção, tá? Readaptação também, como eu falei, os próximos tópicos que queremos falar aqui na seção 2 são grandes chances que na tua prova. Readaptação é uma situação que pode cair. O que pode cair, Jesusmar? Primeiramente, é você entender que a readaptação ela tem que ser feita quando existe uma limitação de capacidade física ou mental do servidor e ele é encaminhado para um local onde ele pode exercer função que seja compatível com a limitação e também, obviamente, que seja compatível também com a função que ele exerce, o cargo que ele exerce aí na administração. Ou seja, se a pessoa é um servidor, digamos, vamos dar um exemplo aqui meio louco, a pessoa é um professor, aí você não vai colocar ele para ser readaptado para trabalhar, digamos, na limpeza, ou trabalhar no... Não, tem que ser algo compatível, compatível com o nível de escolaridade, também com as atribuições. Um caso muito clássico, que todo mundo cita, que acontece muito, é o caso do professor. Quando não tem condições físicas, mentais, ele é readaptado para onde? Por exemplo, para uma secretaria, ou mesmo para uma biblioteca, onde ele vai ali exercer a função na biblioteca. Então, esse é um dos exemplos aí que podem se tirar no caso aqui, no caso específico da educação. Só para você ter como exemplo como é que significa. Estágio probatório não é permitido, é bom você destacar isso, lembra, não esqueça disso, pode cair na tua prova, digamos assim, dizendo, a readaptação pode ser concedida, inclusive no estágio probatório, pode contar uma historinha e dizer, servidor está no estágio probatório, sofreu limitação. Não, não é permitido readaptação durante o estágio probatório. A concessão vai ocorrer com prazo estabelecido, ou seja, tem um prazo que a junta médica oficial vai estabelecer, digamos, vai ser 6 meses de readaptação. Caso permaneça para o terceiro dia, caso continue aquela limitação, não há condições de voltar, então o órgão, o chefe do poder respectivo, ou seja, do município, do estado, ou o chefe da prefeitura ou da Câmara, ou seja, do respectivo poder, ele vai remanejar, ele vai conceder ali a readaptação, ele vai confundir, ele vai confirmar, vai efetivar a readaptação. Caso contrário, o servidor ele vai retornar à função anteriormente ocupada. Olha o que eu falei aqui lá, a readaptação será efetivada respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. Como eu falei, o professor não pode ser adaptado, por exemplo, a trabalhar como agente de portaria ou como
é uma função de apoio. Por quê? Porque o nível de escolaridade não é o mesmo e também a equivalência de vencimentos também não é a mesma. Então não é possível remanejar o professor, no exemplo que eu estou dando aqui, para funções que não sejam relativas aí, parecidas, pelo menos em vencimento, com a função que ele exerce. E aqui falando, se a limitação se dá por motivo de equipamento, ambiente ou coisa do tipo, a prefeitura vai ter que, prefeitura, administração pública, na verdade, ela vai ter que providenciar uma maneira dessa pessoa poder ter acesso para não necessitar da readaptação. Da reversão. A reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando por junta médica oficial forem declarados insubsistentes motivos da aposentadoria. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Parágrafo único. Será tornado sem efeito a reversão ex officio e cessada a aposentadoria do servidor que, declarado apto para retornar ao trabalho, não entrar em exercício dentro do prazo de 30 dias. Não poderá reverter a aposentadoria quem já tiver completado 70 anos de idade. Olha só, reversão. Está ali o servidor afastado por uma situação de invalidez. Se a junta médica entender que aquela situação de invalidez ela foi revertida, ela não existe mais, insubsistente, ele tinha uma deficiência, mas com o tempo essa deficiência acabou, foi revertida, acabou normalizando, a pessoa pode trabalhar normalmente. Então a junta ela vai indicar à administração pública, e aí esse servidor vai ser revertido, ele vai voltar para o cargo de origem, ou então no cargo resultante. Se ele exercia um cargo A e aquele cargo A foi transformado em cargo B, ele vai voltar para o cargo B. Então ele vai voltar para o mesmo cargo, o cargo resultante de sua transformação. Aqui também fala que que vai ser tornado sem efeito a reversão, né, se por um acaso o servidor ele não entrar em efetivo exercício no prazo de 30 dias após cessada a aposentadoria. Então, se a sua aposentadoria, a junta médica diz que está ok, que você pode voltar, ou a junta médica vai lá e diz, não, ele pode voltar, acabou aí a limitação dela. Então, se você não voltar em 30 dias, vai tornar sem efeito. Resultado, você perde a aposentadoria e provavelmente, eu não vou afirmar porque não está explícito aqui, você pode também perder o seu cargo ou função pública. Detalhe que após 70 anos, se o servidor tiver já 70 anos de idade, não tem mais como voltar, porque esse é o limite máximo de idade, que é uma aposentadoria compulsória. No caso, acho que vai estar falando aqui na lista sobre a aposentadoria compulsória. A partir de 70 anos é compulsório, o servidor não pode mais exercer, mesmo que ele queira exercer a função pública. Seção 4, da reintegração. Então vai memorizando, a gente falamos de readaptação e falamos de reversão. Reversão, reverter. Eu posso falar uma coisa aqui que pode ajudar você na memorização. Reverter, lembra de invalidez. Invalidez tem a letra V. V, reverter, invalidez. V, invalidez, reversão. É uma coisa boba, mas pode te ajudar, né? Reversão, você vê lá reversão na tua prova, lembra de V que tem na palavra invalidez. É uma dica aí doida que tem na minha cabeça agora. Não sei se vai te ajudar ou atrapalhar. O ideal é você saber de cabeça aqui, memorizar, para não perder tempo. Para não perder questão de prova. Da reintegração, artigo 26. Reintegração é a reinvestidura do servidor efetivo ou do estabilizado no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação quando invalidada a sua demissão por decisão judicial, administrativa, ou judicial com ressarcimento de todas as vantagens. Parágrafo 1º. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto no artigo 29 e 30. Parágrafo 2º. O ato de reintegração será expedido no prazo máximo de 30 dias do pedido do servidor ou da ciência da sentença judicial pela administração. Reintegração é aquela situação que eu já falei também no vídeo anterior, que eu falei rapidamente, quando eu expliquei aqui, eu listei esses tópicos. A reintegração é a pessoa demitida ali por alguma situação em que ela foi acusada de improbidade ou então algum tipo de conduta errada. E aí, judicialmente ou administrativamente, é verificado que não houve, que inexiste aquela situação ou que
é inválida aquela demissão, porque a pessoa não teve culpa ou porque foi descoberto novas provas aí que deram ciência de que ela não tem culpa. Ou então o juiz determinou lá, judicialmente determinou, olha, não houve culpa, ele não cometeu crime, então se não tem crime, não tem por que haver punição. Então o servidor ele é reintegrado, ele é reinvestido na função ou no cargo que ele ocupava ou no cargo que foi transformado. A mesma situação aqui do cargo transformado que eu expliquei na situação anterior, no caso da readaptação. Mais um tópico aqui para analisar é que se na hipótese do cargo ser extinto, a gente vai falar sobre isso, ele fica em disponibilidade. Tem a questão da disponibilidade lá no parágrafo 29 e 30, vamos falar daqui a pouco. Ele vai ficar em disponibilidade, ou seja, não tem, digamos, a pessoa foi demitida do cargo X, aquele cargo X foi extinto. Se ele for extinto aquele cargo, a pessoa vai ficar em disponibilidade, vai ficar ali recebendo vencimentos, enquanto a administração pública encontra um outro cargo compatível com aquele a qual ele exercia. E detalhe também, a reintegração será expedida no prazo máximo de 30 dias do pedido do servidor ou da ciência da sentença judicial pela administração. É o prazo que a administração tem para reintegrar o servidor. A recondução é o retorno do servidor efetivo ou do estabilizado ou da estabilização, do cargo anteriormente ocupado. É aquilo que eu falei também no dos vídeos. O que acontece? Digamos, nesse caso que eu citei para você, vou citar os dois juntos, até que pode ser perfeitamente uma questão de prova. Digamos, o servidor X, ele foi acusado de uma improbidade administrativa ou de algum ato ilegal e acabou sendo demitido. Ele foi demitido, a demissão dele. E aí, servidor X, ele sai, ele é demitido, ele entra na justiça e consegue comprovar que ele não cometeu aquele crime ou aquele ato. O juiz determina o servidor X que ele retorne à administração pública. Só que vamos supor que no lugar de servidor X existia o servidor Y, quando assim que ele foi demitido, servidor Y, ele ocupou o cargo do servidor X. O servidor Y foi demitido, e o servidor Y, ele já era servidor efetivo, né, ou estabilizado, ele já era servidor, ele acabou ocupando a função do servidor X. Ele era servidor em outro órgão, enfim, ele era servidor público já, estabilizado. Então ele acabou assumindo a vaga do servidor X. O que acontece? O servidor X, quando ele volta na reintegração, quando o juiz determina, olha, está insubsistente, está errado, é inválida a demissão dele, então ele tem que retornar. Quando o servidor X volta, supondo que só tem essa vaga e o servidor Y está ocupando a vaga dele, o que vai acontecer? O servidor Y ele é reconduzido para a vaga anteriormente ocupada. Se ele ocupava uma vaga em um outro setor, em outro órgão, ou em outro, enfim, ele é reconduzido para aquele cargo que ele já era anteriormente, ele ocupava anteriormente. Isso se chama a recondução. Então, nesse caso aqui no exemplo, o servidor X, que foi acusado, ele foi reintegrado, porque foi comprovado que não há existência de crime ou de improbidade, se for o caso. E o servidor Y, ele foi reconduzido. Por quê? Porque o servidor X voltou para o cargo de origem e como só tinha aquele cargo para ele ocupar, ele teve que sair e dar lugar ao cargo, devolver o cargo, vamos dizer assim, para o servidor X, então ele foi reconduzido para o cargo anteriormente que ele ocupava. Do aproveitamento, artigo 28, extinto o cargo, o servidor efetivo ou estabilizado ficará em disponibilidade remunerada por um período máximo de 30 dias, até seu adequado aproveitamento em outro cargo cuja exigência de requisitos e atribuições sejam compatíveis com a sua formação profissional. Parágrafo único. Atendidas as condições estabelecidas no caput, a administração pública municipal determinará o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade das vagas que ocorrerem no âmbito dos respectivos poderes. Artigo 29. Será tornado sem efeito o aproveitamento, cessada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Aqui o aproveitamento é a situação. Vamos supor, o cargo foi extinto. Aí aquele servidor, vamos continuar com aquele servidor X lá que ele foi reintegrado. Ele entrou com a ação judicial,
foi reintegrado, beleza. Ele voltou, não tem mais o cargo dele foi extinto. E agora? Ele vai ficar em disponibilidade, ele vai ficar em disponibilidade, ou seja, vai ficar ali, digamos assim, entre aspas, tá? Não usa esse nome não, porque esse nome aí pode simbolizar, não vou nem usar esse nome, senão vai atrapalhar a sua vida. Ele fica ali recebendo remuneração por 30 dias, por um período de 30 dias ali, fica ali no canto dele, esperando ser chamado, até que a administração encontre um cargo compatível, com a atribuição e requisito compatível para que ele possa ocupar. O prazo é de 30 dias. Caso ocorra aí de ser, claro, obviamente, né, a administração vai lá e consiga o cargo e ele não entre em exercício nos próximos, cadê, deixa eu ver se tem um prazo aqui. No prazo legal, se tornado, por exemplo, se o prazo de 30 dias acabou, a prefeitura, o órgão público, né, ele acabou ali encontrando uma vaga, o servidor não foi entrar em exercício, não entrou, ele vai tornar sem efeito. Então o que pode acontecer, ele pode ser, na minha opinião, não está dizendo aqui não, né, ele pode ser demitido. Da vacância. Tentar acelerar ao máximo. Na página 11 aqui ainda, da vacância. Gente, se estiver ouvindo barulho aí, não se preocupe, é a vizinha aqui que fala um pouco alto. E aí, você pode estar ouvindo por aí. Da vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável, falecimento, transferência e destituição. Aqui você vai ler todos um por um, mas eu peço que você, primeiramente, você possa dar uma olhada assim tantas vezes quanto forem possíveis. Olhar esse artigo 30 aqui, olhar um por um, para tentar pelo menos lembrar de algum deles. Que a tua prova pode chegar e pedir o seguinte, colocar lá, são exemplos de vacância, entre outros. Ela vai citar alguns exemplos e pode incluir exemplos que nem existem aqui no parágrafo 30. Ou então pode dizer, geralmente é isso, a vacância se dará nos seguintes casos, exceto, aí coloca lá uma lista, aí você vai dizer qual que não é a vacância, né? Pode ser, bancas gostam de pedir questões nesse sentido. Então é bom você dar uma lida boa e tentar assim memorizar, assimilar quais são aí as hipóteses de vacância para você fazer uma prova tranquilamente, sabendo que você pode encontrar isso na questão. A exoneração do servidor efetivo ou estabilizado dá-se a pedido do servidor ou de ofício. A exoneração de ofício dá-se-á quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, nos termos desta lei, quando não satisfeitas as condições de permanência no cargo por insuficiência de desempenho, nos termos da legislação de regulamento, e quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício. 3 hipóteses aí da exoneração. A exoneração é diferente de demissão, tá? A exoneração é o seguinte, se no estágio probatório você não alcançar aquela situação que a gente falou no vídeo anterior, você tem ali os critérios para seguir, tem uma avaliação periódica, não foi aprovado, você será exonerado. E se por acaso já está efetivo, mas ter aí a questão do desempenho, as condições de permanência, ou seja, tem uma avaliação de desempenho e você também não for aprovado na avaliação de desempenho, você também será exonerado. Ou quando, na situação da posse, você tomou posse, né, e você não entrou em exercício no prazo, qual o prazo? Você lembra qual o prazo do exercício? 10 dias, tá, gente? Não esqueça, 10 dias. Para tomar posse, o prazo de 30 dias, para entrar em exercícios, 10 dias, não esqueça isso. Então, se você não entrou você não tomou posse no prazo, aliás, se você não entrou em exercício no prazo de 10 dias, você será ali exonerado. Então, exoneração nessas 3 hipóteses. O que a prova pode te dizer? A prova pode te dizer que são exemplos de exoneração, de demissão, por exemplo. A gente colocar uma dessas questões, dessas 3 situações aqui. Quando você não está em estágio probatório, quando você não aprovado estágio probatório, quando você não pontua no desempenho, quando você quando você não entra em exercício. Então, esses casos aqui são exoneração, tá? Não confunda exoneração com demissão. Lembra que no vídeo anterior eu mostrei para você uma tabelinha, para você fazer a tabelinha? Seria interessante fazer uma tabelinha, colocar uma do lado da outra, colocar de um lado tabelinha, colocar exoneração e do outro colocar demissão e colocar as diferenças para você saber ou colocar ou listar quais as hipóteses para você não se perder. Porque pode ser que a tua prova cobre isso.
A exoneração de cargo em comissão dar-se-á a juízo da autoridade competente ou a pedido do servidor, do próprio servidor. Agora é diferente para o cargo em comissão. Para o cargo em comissão, é aquela situação que é livre nomeação, que o administrador ele nomeia ali livremente. O cara já está passando aqui, gente. Pronto, o cara já passou aqui na frente, né? Faz propaganda do cara já daqui. Pois é. Então, aqui diz o seguinte: dar-se-á a juízo, a autoridade competente ou a pedido do próprio servidor. Como acontece? Eu em comissão, como eu tenho explicado sempre, você não pode esquecer isso, por isso eu repito várias vezes, pode cair na tua prova, é aquela pessoa que é nomeada, digamos, um secretário, nomeado pelo prefeito. Então, essa pessoa no cargo em comissão... Não, perdão, estou confundindo as coisas. Peraí, esquece. O cargo em comissão é aquele cargo onde você é servidor efetivo, tá? Você é servidor efetivo e você assume um cargo em comissão. Você, por exemplo, trabalha na secretaria de uma escola e você é nomeado secretário da escola. Esse é o cargo em comissão. O cargo que eu estou confundindo é o cargo de livre nomeação e livre exoneração. No caso, é o cargo de... agora me falhou a memória. Pera aí, a memória também falha, né? Seria o de... Gente, peraí, deixa eu olhar bem aqui rapidinho. Me perdoem, minha memória falhou aqui. Eu acho que eu me atrapalhei por causa desse carro de som que passou aqui, me tirou toda a concentração. Deixa eu ver aqui. Não, tá certo, é comissão, tá certo, tô confundindo. Tá certo, o cargo em comissão, no caso, é aquele que é nomeado. Aquele que é nomeado pelo prefeito, tá certo, o cargo em confiança, que na verdade é aquele que é servidor público e assume um cargo de confiança. Então, gente, por favor, não se confundam com isso, anotem e leiam várias vezes, para você não acontecer igual eu agora, dar um branco na hora da prova e você esquecer, porque pode ser muito importante. Então, aqui na lei está dizendo, vamos lá, me perdi aqui. Estamos em exoneração. Aliás, vacância, né? Tá aqui, a exoneração de cargo em comissão dar-se-á a juízo da autoridade competente ou a pedido do próprio servidor. Então, o cargo em comissão é aquele cargo em que você é nomeado pelo administrador público e aí você pode pedir a exoneração ou então você pode ser exonerado livremente. A exoneração como penalidade será sempre em decorrência de processo administrativo ou criminal nos casos previstos em lei. Opa, pera aí, muito importante. Em regra, ele te listou aqui as regras de como acontece a exoneração, como ocorre as exonerações. Porém, existe a exoneração como penalidade. E a exoneração como penalidade, ela ocorre após o que? O processo administrativo. É bem claro aqui o artigo 33. Capítulo 4 da remoção. A remoção é a relocação do servidor de um para outro órgão do mesmo poder ou de uma para outra unidade do mesmo órgão. Dar-se a remoção, observada a respectiva ordem de precedência nos seguintes casos. Remoção. É bom você memorizar já de cara isso aí, que é quando o servidor ele é relocado de um órgão para outro do mesmo poder ou de uma para outra unidade do mesmo órgão. Aí ele vai dizer aqui, de ofício, por conveniência da administração, por motivo de saúde do servidor, a requerimento por interesse do servidor, observado interesse público e conveniência administrativa. Aí ele vai explicar o que pode ter aqui, tal. Você vai ler. Eu não vou ler tudo, porque como eu sempre digo, vai acabar atrapalhando, tem muito conteúdo, e eu creio que esse tipo de coisa assim não vai cair exatamente como está aqui na lei, mas é bom dar uma lida, tá? Para depois não dizer que eu não disse para você ler, tal, mas eu vou aqui só marcar o que é interessante. Remoção, basta você saber o motivo, como ocorre a remoção, qual a situação de remoção. Vamos lá. Da redistribuição.
A retribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo ou em comissão, ocupado ou vago no âmbito dos quadros gerais, de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Aqui também ele vai explicar para você, né? Está dizendo que é o deslocamento do cargo de provimento efetivo ou em comissão. Aqui não é igual à remoção. A remoção, se você vê lá, a remoção, é bom você anotar um lado do outro e colocar, destacar as diferenças, que na remoção é a relocação do servidor de um órgão para o outro, do mesmo poder. É relocação. Aqui não é relocação, aqui é o deslocamento do cargo efetivo em comissão, ocupado ou cargo vago no âmbito para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Então aqui é uma relocação, deslocamento, na verdade não é relocação, relocação é o caso da remoção, aqui é deslocamento para outra, né, outro órgão ou entidade do mesmo poder. Só que detalhe, aqui ele fala de provimento efetivo ou em comissão. Aqui fala de cargo de provimento efetivo ou em comissão, não tem a ver com a questão de servidor. Então é importante observar e ler também. Leia aí que eu não vou ler para você. Os servidores investidos, a substituição, né, em cargo de provimento em comissão de direção ou chefia, tendo substitutos indicados no regime interno ou no caso de comissão, serão previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. O substituto assumirá automaticamente, cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentos do substituto. O substituto fará jus à gratificação atribuída ou ao substituído, paga na proporção dos dias de efetiva substituição. Veja bem, supondo aí, como eu tenho falado, que eu já fui secretário de uma escola estadual, vamos supor que você entrou na secretaria de escola e aí como você entrou agora recente, você passou no concurso público recente, tem pessoas mais antigas e geralmente tem já uma secretária ou secretário na escola. Digamos que o secretário ou a secretária acabam saindo de férias, por exemplo. Não pode ficar a escola sem secretário para fazer ali os trabalhos que são exigidos, né, trabalho na secretaria. O que acontece? Você vai ser nomeado, mas você vai ser nomeado e se isso sem prejuízo do cargo que você ocupa. Então, digamos, você ocupa aí um cargo, o cargo de auxiliar de secretaria, né, você já tem uma função ali no auxiliar de secretaria. Você vai assumir outro cargo, como está dizendo aqui a lei, você vai substituir aquele servidor. Isso, claro, sem prejuízo do cargo anteriormente ocupado. Você vai continuar fazendo a mesma função que você faz, mais a substituição. Inclusive, você também vai receber, você vai fazer jus àquela comissão que o servidor ele recebe. Claro, quem é servidor que tem ali uma gratificação, ele recebe um valorzinho a mais como secretário. Então, você vai receber também ali aquela comissão no período que você estiver substituindo. Da promoção ou da progressão funcional. Promoção é elevação do servidor a uma posição que lhe assegure o maior vencimento básico dentro da mesma categoria funcional. O servidor que não estiver no exercício de cargo ressalvado as hipóteses consideradas como efetivo exercício, não concorrerá à promoção, óbvio, né? Se você não está aí no exercício do seu cargo, você não concorre à promoção. Qual o exemplo prático, só para você entender o que eu estou falando? Ele está falando que promoção todo ano, ali, você, dependendo da sua função, claro, do seu cargo que você vai ocupar, você concorre ali a uma promoção dentro da sua área. Digamos que você está ali numa função que você tem a promoção. Se você, por um acaso, concorre ao pleito de eleição municipal, você é eleito vereador, vereadora, ou prefeita municipal, o que vai acontecer? Você vai se afastar da sua função ali, do seu cargo, de sua função, dependendo da hipótese de lei, que não cabe falar no momento, que é muito complexo. Se precisar, a gente vai falar aqui nos próximos vídeos. Eu acho que não sei se tem nessa lei aqui falando sobre isso, mas digamos, você se afasta para exercer ali uma função de vereador, vereadora ou um agente político em geral. Então não é justo que você concorra a uma promoção se você não está em efetivo exercício. Você vai estar ali como agente político, você vai contar como efetivo exercício. Conta sim, para você se aposentar vai contar como exercício. Agora, para fins de promoção, não conta, porque você não está trabalhando efetivamente no cargo ou função. Então, você não pode ser promovido, não pode ganhar promoção durante o período que você estiver afastado da sua função. Os critérios... cadê os critérios?
Meu Deus, estou fazendo aqui. Tá aqui. Os critérios do processo promocional serão definidos em lei específica, balizados pelo critério de merecimento decorrente da qualificação profissional. Ok, pronto, 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 pronto. Finalizamos por aqui. Estamos na página 3, são 52 páginas. Eu volto a falar para você, se você quiser dar uma assistida mais uma vez no vídeo, assiste mais uma vez, porque esses tópicos aqui, gente, principalmente isso aqui, olha, esse artigo 30 aqui, você vai ter que memorizar mais ou menos, ou quanto você puder aqui, as situações de vacância, porque pode cair na tua prova. A tua prova pode pedir exemplos disso. Às vezes a tua prova só pede exemplos. Ou ela vai dizer, são hipóteses de vacância. Aí vai colocar lá, listar, e você vai ter que saber quais são. Então dá uma lida aí só para você tentar memorizar ao máximo as hipóteses em que ocorre a vacância. E mais uma vez repito, gente, leia, 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 porque é importantíssimo ler. Se tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, pergunte, coloca nos comentários aí, eu vou responder com a maior paciência, vou responder no que eu puder, claro que eu não sou professor, não sou nenhum cara formado em direito, não conheço lei, vou responder aquilo que eu souber e aquilo que eu achar pertinente para a prova, beleza? Galera, mais uma vez quero agradecer a todo mundo que tem assistido os vídeos, né, nossos vídeos, o canal tem crescido bastante, estou muito grato, muito feliz mesmo, inclusive eu peço mais uma vez, dá o seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito, para você acompanhar os nossos vídeos, para você poder ter oportunidade também de, juntamente comigo, também estou aprendendo, estamos aprendendo juntos aqui, estamos compartilhando conhecimento, tá ok? Galera, um abraço para você e até mais. Se eu ainda puder, hoje ainda, eu posto mais vídeos sobre isso, porque tem muito conteúdo, galera. Eu quero também dar um aviso, não, beleza, deixa para depois que já estendeu demais. Um abraço e até mais.